Primeiro, muito obrigado por essa oportunidade de a gente estar batendo papo aqui. Falar um pouco sobre base. Falar que eu também estou com bastante saudade da beirada do campo, de a gente se ver lá na beirada do campo. Né? Eu acho que ainda, e acho que esse ano talvez, não sei se você vai ter esse prazer. Se tiver, talvez mais para o final do ano. Pois é, a gente até ouviu algumas. Tem ouvido, né? Que infelizmente a base normalmente a última a voltar, né? Quando a gente está ouvindo aí rumores de volta, elas são sempre direcionadas ao profissional. E aí isso me preocupa muito. Bom, mas vamos lá. Vamos lá. Leandro, conta um pouquinho da sua história, mas eu quero te fazer a pergunta de forma diferente. Como é que o esporte e o futebol entraram na sua vida? Puxa, legal. Bom, boa noite para todo mundo que está com a gente aí, né, Carlos? Que está entrando nesse momento com a gente. E eu, assim, eu nasci em Campinas, interior de São Paulo, e morei até os 11 anos na Coab, né? Para quem é de São Paulo sabe que a Coab foi uma forma aí do estado de São Paulo de ampliação de moradias, então eu morava na periferia de Campinas, então eu tive aquela infância bem clássica ali dos anos 80, começo dos anos 90, né? De muita atividade, muita bicicleta, bolinha de gude, rodar peão, pipa e futebol, né? Obviamente futebol na rua, né? Futebol na rua, porque às vezes minha mãe não deixava eu jogar bola no campo, porque tinha que atravessar a rua, a avenida, mas na rua ali podia, a gente estava sempre jogando, desde criança. E Golzinho de aí até chinelo? os golzinhos de chinelo, de tijolo, esperava o carro para nós passar. Então, eu morava numa rua pouco movimentada, né, que era uma rua só de mais de acesso local, e estudava, a gente tinha um campo pintado na rua, e todo final de tarde era assim que as coisas aconteciam. Eu demorei um pouco para despertar para o futebol, né, eu vejo crianças aí com 3, 4 anos, eu fui gostar mesmo, eu fiz muita coisa diferente, mas eu fui gostar mesmo de futebol, já tinha 8, 9 anos. E aí foi um negócio que, assim, me contagiou a ponto de se tornar a única coisa praticamente na minha vida, né? Fiz 39 anos recentemente, então aí tenho praticamente 30 anos que eu respiro, vivo futebol, e todas as outras atividades que eu fazia, como bicicleta, né, que eu falei, pipa, elas ficaram secundárias, elas perderam a graça perto do futebol, e aí o futebol tomou conta da minha vida, e aí Copa do Mundo era êxtase, e isso foi fazendo apaixonar e querer ser jogador. Então tudo isso foi fazendo diferença para poder escolher os caminhos que eu escolhi, de depois fazer educação física, né, me formar, me preparar para seguir uma carreira dentro da profissão. E depois na profissão o prazer, né, de comandar um trabalho, de desenvolver equipe, desenvolver jogadores, foi direcionando para esse lado do treinador, né? Foi me conduzindo para isso. Você, obviamente, em função lá da infância, de ter brincado muito no meio da rua ali, chegou a tentar a jogar profissionalmente? Você tentou nas escolinhas, alguma coisa nesse sentido? Claro, tentei, sonhava muito. Eu acredito que ali até 17, 18 anos foi uma coisa que foi muito presente na minha vida, esse desejo, né? Eu ali na minha região, ali tem Guarani, Ponte Preta, né? Cheguei a fazer aí pelo menos duas ou três vezes avaliação em cada, na época peneira, né? Em cada um deles, né? Aquele formato de peneira antigo, você lembra que eram 16 contra 16, 20 minutos para jogar, você tinha que se virar. Então, assim, participei muito desse processo, né, de como as coisas aconteciam no futebol antigo, no futebol ainda que tinha muito praticante, né, um outro momento do país, né, Carlos, em que o futebol realmente era uma das únicas atividades que a geração tinha de lazer. Então, você ia para peneiras em que numa manhã eram avaliados 300, 400 jogadores num clube do interior, como o Guarani, como a Ponte, né? Então, tinha muita gente interessada em jogar futebol, em sonhar em ser jogador, e assim, felizmente, o nosso país teve um desenvolvimento econômico ali a partir de meados dos anos 90 e hoje ele oferece tantas oportunidades que gerou interesse em outras áreas, né? Hoje os jovens, outro mundo também, com outras possibilidades, os jovens sonham em ser muitas outras coisas, mas ainda tem o futebol, né? Como um sonho para muitos, né? Mas naquele momento era o que a gente tinha para fazer.
Então, assim, o nível de competitividade era muito alto, né? As bases das equipes de Campinas nos anos 90 eram muito fortes. Então, você vê, em 94 o Guarani foi campeão da Copa São Paulo, em 95 a Ponte foi vice, em 98 a Ponte foi vice de novo. Então, era um momento em que as bases ali, elas ganhavam muito das equipes grandes, então era competitivo e eu passei por esse processo de peneira, avaliação, sonho, frustração, alegria. Num momento você achava que alguma coisa ia acontecer. E meu momento mais próximo de me tornar jogador foi quando eu tinha 17 para 18 anos, que eu tive uma possibilidade de contrato profissional e no Paraná, né? Mas eu tinha acabado de passar na Faculdade de Educação Física da Unicamp, e aí a minha escolha, talvez um pouco de medo, muito imaturo e talvez confiando que talvez eu tivesse mais potencial para estudar do que para jogar, eu preferi optar. Hoje eu não me arrependo. Em algum momento ali, em sequência, eu me arrependi um pouco, mas hoje eu vejo que eu tomei a melhor decisão e que eu posso ser muito melhor treinador do que eu seria jogador. Então eu fiz um favor para o futebol. Então somos dois, viu? Que o futebol, infelizmente, acabou perdendo, mas ganhou profissionais, viu? Não técnico também, não, porque não é a minha praia. Mas bacana, tudo isso soma experiência para que você chegasse Sim, depois sim, a sim. trabalhar como treinador. E aí, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque, obviamente, nesse período de pandemia, a gente ouve. Pô, eu já ouvi você falando em outras lives, a gente ouve, né, pessoalmente algumas outras pessoas falando, e você não é só treinador, você já passou por análise de desempenho, preparação física. Conta um pouco agora do caminho profissional. Fez educação física e aí, como voltou para o futebol, vamos dizer assim. Ó, eu acabei de receber um comentário de um amigo meu que me conhece desde 9 anos dessa época. Ele falou que eu jogava bem. Olha lá, é o Bina, né, o Fabiano, amigo. A gente jogava junto. Ele era mais volante, eu meia e a gente jogava. A gente morou no mesmo bairro, então um abração para ele aí, A tá? Pro melhor Fabiano. melhor coisa do mundo são os amigos, porque os meus aqui a gente já combina antes para eles falarem coisas boas e depois a gente paga a cerveja, bate Tá papo. certo, tá Não, certo, tá certo. eu sei que é verdadeiro, E amigos verdadeiros. isso. Tinha relativa condição, mas não é nada para poder chegar aí acima de um nível profissional de equipes bem pequenas. Mas vamos lá. É o seguinte, né, Carlos? Eu vejo que o futebol, para quem quer seguir no futebol, e quem vai ter sucesso, quem tem, eu percebi logo que eu tinha que fazer carreira. Não era uma coisa de emprego, né? Não era uma coisa de você ter um emprego. Futebol não pode ser tratado como emprego. Então, por exemplo, em julho agora, no início de julho, vão fazer 20 anos que eu apliquei meu primeiro treinamento em futebol. Então, eu trabalho com futebol desde os 19, para poder, aos 39, estar aspirando fazer uma transição para uma equipe profissional, né? Para poder estar próximo de uma equipe profissional grande como é o Galo. Então, é um processo de 20 anos, né? Então, isso é algo que você tem que construir carreira. Naquele momento, trabalhando com escolinhas de futebol, trabalhei treinando equipes adultas para jogos do SESI, né? Futsal e futebol de campo lá no início. E aí, há cerca de 15 anos, eu entrei para as categorias de base. E nesse momento, quando você quer inserir no mercado, você não tem muita opção. É importante que você esteja no meio, né? Se você quer aquilo, é importante que você angarie experiência o mais próximo possível, né? E eu gostaria, já tinha experiência como treinador numa escola de futebol, você acaba fazendo todas as funções, né? Você é preparador, você é treinador, então você acaba fazendo tudo. E nesse momento era uma oportunidade de eu vivenciar, de eu estar dentro, de eu viver aquilo como preparador naquele início, né? E poder ver os treinadores que eu ia trabalhar junto, poder se auxiliá-los no trabalho, no dia a dia, e poder adquirir experiência, competências, ver o que funcionava melhor, o que não funcionava, bater com aquilo que eu vinha estudando, com aquilo que eu vinha me preparando. Então, esse foi o caminho. Eu acho que quem quer, se você quer alguma coisa, entra num corredor. E aí daqui a pouco você vê qual porta que vai se abrir, né? Mas é importante que você tenha o norte, né? Eu sempre soube que o que eu gostava mesmo era ser treinador. Então, em nenhum momento, isso me fez trabalhar com uma vontade, em nenhum momento isso me fez querer prejudicar aqueles treinadores que eu trabalhava. Na verdade, serviu para eu poder angariar experiência naquele tempo que eu estava ali. Aprendi muito com os treinadores que eu trabalhei,
né? Tive ali, trabalhei com bons treinadores, né? Que eu fui preparador, que eu fui auxiliar. Você vê, pô, eu trabalhei com o Rodrigo Leitão, eu trabalhei com o Fábio Matias, eu trabalhei com o Ricardo Catalá, que hoje está no profissional do Mirassol. Eu trabalhei com o Tarcísio Pugliese, que hoje é do profissional do 15 de Piracicaba. São todos caras jovens que estão aí se inserindo no mercado. E saí amigo de todos hoje, até hoje, porque a gente teve uma relação boa, uma relação leal. Mas eu aprendi com todos, né? Aprendi com todos eles, né? Principalmente, assim, pelo tempo e pela convivência maior com o Rodrigo Leitão, porque é um cara que é referência para mim. A gente é, além de tudo, amigo pessoal, né? E é um cara que é referência dentro do futebol em relação ao conhecimento. E usei aquele período, usei aquele tempo meu como preparador, depois fui, né, passei em alguns clubes, por exemplo, no Pão de Açúcar não tinha tanta figura do preparador, né, que hoje é o Audax lá em São Paulo. Era um auxiliar, na verdade, um preparador auxiliar. E depois fui ser analista de desempenho junto com o Tarcísio Pugliese, era um auxiliar analista no profissional do Guarani, durante aí praticamente um ano, né, trabalhando ali, um auxiliar analista. Então, assim, cheguei a pegar até períodos, assim, momentos que, no próprio Guarani, eu cheguei a ficar 3 meses como coordenador da base, coordenador técnico, porque o diretor gostava tanto, assim, do meu trabalho, da minha visão, que ele falou, Leandro, eu preciso de alguém para poder dar uma direção para a base. Não era o que eu queria naquele momento, eu fiquei com ele porque eu tinha um período para ir para uma outra oportunidade de trabalho, e falei, ó, nesse momento, só que a partir de tal período, eu vou. E aí fui para a Ferroviária depois como treinador do Sub-20, que já estava algo que já estava caminhando para acertar, né? Então, é um processo, Carlos, é um processo e o importante é que entender o norte, né? Sempre foi querer ser treinador, não só ser treinador, mas ser um treinador que marque diferença, que tenha ambições grandes dentro do trabalho e usar cada uma dessas etapas para o crescimento pessoal e profissional, construindo boas relações com todos e construindo conhecimento. Ah, bacana demais. Ou seja, tudo aquilo para que essa experiência seja acumulada e, consequentemente, usada nos outros processos daqui para frente. Né? É normal que se faça isso. Gostaria só de contextualizar para o pessoal aqui que está chegando, que vai chegando gente, Sim. Bate-papo informal, mas um bate-papo sobre base. Né? O Portal da Base Brasil, todas as terças-feiras, às 20 horas, ele recebe convidados e aqui a ordem dos fatores não altera o produto, né, professor? Não altera o produto. Exatamente. A gente recebe convidados para bater um papo sobre o futebol de base. Então, o Leandro acabou de contar um pouquinho da história dele de até chegar a treinador, né? Passou lá pelas categorias de base como atleta, tentou, perseguiu o sonho, mas descobriu que poderia continuar uma carreira, né, professor? E é Sim. importante falar sobre isso, porque muitos são os atletas que não irão chegar. O funil é bem estreito. E aí, só para contextualizar para o pessoal, esse foi o bate-papo até o momento. Professor, vamos entrar um pouquinho agora na questão das perguntas, né? A gente imagina que o futebol de base, que hoje, vou voltar um minutinho, eu queria que você falasse, hoje você está como treinador da equipe Sub-23 do Atlético Mineiro, não é isso? Porque nós não chegamos nisso. Você passou por Corinthians, passou por várias equipes. Sim, Corinthians, hoje... Corinthians, Palmeiras, Ponte, Guarani, Ferroviária, Pão de Açúcar, que é hoje o Audax, Desportivo Brasil. É uma rodagem aí já nesses 14, 15 anos. E hoje é o treinador da equipe Sub-23 do Atlético Mineiro. Isso. Hoje, na verdade, a gente foi construída uma equipe de transição, né, no final do ano passado, dado esse nome pelo diretor, né, da base, que é o Júnior Chávari. E nesse momento ela tem tomado uma repaginada, uma selecionada, para a gente ter os atletas melhores que a gente tem na base do clube hoje, era a ideia, né, que é o que o São Paulo quer. Se tivesse tudo normal, ela estaria acontecendo exatamente igual. Ela foi antecipada a volta porque ela é o primeiro passo antes do profissional. A ideia é que paulatinamente as outras equipes vão retomando com o tempo e com segurança, né, com as medidas de segurança. Então a gente tem hoje os nossos, teoricamente, melhores atletas, aqueles mais preparados comigo. A gente fala sub-23, né? Mas na verdade ele é uma sub-21. Sub-21, porque o 9-9 são os mais velhos, né? Que a gente tem, Carlos. A gente não tem mais velho do que isso.
Então, esse é uma equipe que ele chama de sparring, né? Mas ela vai além disso, porque a gente desenvolve os atletas e em algum momento eles vão atuar como sparring para a equipe principal, né? Não é apenas como sparring, eles estão em desenvolvimento e em algum momento eles vão estar presentes no treino da equipe principal. Bacana, bacana demais. Bom, então vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui para a gente continuar esse bate-papo. Aqui no portal a gente tem uma ideia de que 4 pilares, mas eu já estou me revendo isso. Eu acho que a gente pode aumentar esse número de pilares aqui, mas são 4 pilares que determinam o futebol de base: técnico, tático, físico e mental. Então, a primeira coisa, a gente pode aumentar isso. Acho que a gente pode aumentar isso. E qual que é o seu pensamento em relação a esse tema? E, ao seu ver, nas categorias sub-15, sub-17, sub-20, como é que a gente dá ênfase nesses pilares? Não sei se deu para entender a pergunta, mas é assim, onde que eu dou mais ênfase a ensinar o atleta a bater como que ele faz o melhor cruzamento? E aí você segue. Bom, vamos lá. Antes de responder, tem vários amigos entrando. Queria mandar um abraço a todos que estão mandando mensagem, né? Não vou personalizar, porque estou vendo aí, mas estou lendo as mensagens. Então, agradecer pela amigos que faz tempo que eu não via. Então, é legal porque eles estão aí presentes na live. A gente agradece a todos eles aqui também. E aos poucos a gente vai falando de alguns, mas infelizmente, realmente, e eu tenho uma dificuldade em ler. Mas a gente vai falando. Ainda não, daqui a pouco também vem para mim essa daí. Então, Carlos, na verdade você falou de aumentar, né? A gente divide os pilares, né? Talvez a gente possa também, junto com o físico, técnico, tático, mental, a gente possa colocar o cultural, o social, né? E o econômico, alguns outros fatores que são levados em conta, né? Para a gente poder considerar, né? Que o desenvolvimento do atleta. Na verdade, o viés vem mudando, né? As equipes, a gente tem mudado o jeito de ensinar as coisas no mundo em todos os departamentos, né? A gente, por muito tempo, teve como influência da nossa educação dividir o conhecimento para conhecer melhor, né? Então, hoje, por exemplo, nós temos médico de dedão, praticamente, né? Não é mais o ortopedista. Tem o ortopedista especialista em dedo, especialista em tornozelo, especialista. A gente foi fracionando em joelho. A gente foi fracionando o conhecimento para poder entender o todo. Só que alguns fenômenos, por exemplo, a medicina, tem algumas coisas que o conhecimento dela, quando ela vai para o pedaço muito pequeno, ele barra, porque ele precisa entender o funcionamento do todo para poder entender o problema dentro do contexto dele, né? E no futebol a mesma coisa. O futebol ele teve influência, óbvio, uma influência do conhecimento total vai bater no futebol, que é um fenômeno que está dentro da nossa sociedade, e ele também era ensinado de maneira dividida, ensinava-se, desenvolvia a questão física, a questão técnica, a questão tática, de maneira isolada. E as metodologias hoje, elas integram, né? Então os profissionais cada vez mais, eu como treinador, né, vou falar do meu papel, mas isso se aplica a todos, ao preparador, à psicóloga, ao treinador de goleiro, ao fisiologista, ao preparador, todos, a nutricionista, eles precisam dominar a área deles com muita profundidade, mas eles precisam também dominar o contexto, da onde o conhecimento deles está inserido. Então, o preparador físico ele precisa dominar com um bom conhecimento aquilo que eu faço, aquilo que o treinador de goleiro faz, aquilo que o auxiliar está desenvolvendo, como a atividade anda, do ponto de vista técnico-tático. Por quê? Porque senão fica tudo descontextualizado, o conteúdo dele não tem relação com o meu, e o viés mudou porque a gente mudou a orientação. Antes, a gente olhava muito para o corpo humano como um pedaço de carne que corria, um pedaço de carne que chutava, um pedaço de carne que saltava. E a nova visão, uma visão mais humana do processo, e não humana no sentido melancólico, pessoal, humana no sentido de olhar para o ser humano que pratica, para o homem, mais filosófica, né? Uma humana filosófica. Ela começou a olhar muito para o fenômeno a partir de como o ser humano age naquele fenômeno. E o ser humano, ele age de maneira integral. Então, uma ação técnica de um jogador numa final de Copa do Mundo, ela não é só uma ação técnica. Ela envolve toda uma experiência de vida que ele coloca em ação ali para poder executar bem um passe. Tem toda uma explicação emocional, às vezes, para explicar um acerto ou um erro.
como cada jogador lida com isso. E de verdade, Carlos, cada vez mais, olhando para os jogadores de base, eu vejo que o filtro para aqueles que conseguem romper e chegar no alto nível não é apenas técnico-tático. O filtro mental é fundamental, o perfil mental do atleta. Atletas melancólicos, atletas de baixa resiliência, atletas que se entregam em qualquer dificuldade, atletas que têm dificuldade, que não entendem que é um processo de aprendizado, que são acomodados, que acham que aquilo que ele sabe com 15, 16 anos vai ser suficiente para ele poder estar. Esses atletas têm vida curta hoje no processo. Por quê? Porque o processo saiu de uma coisa intuitiva que o jogador aprendia por si só. Então, ele aprendia o que ele aprendia e pouca gente ensinava ele a fazer outras coisas. Então, todos eles viviam esse processo, ele aprendia pouco com o meio exterior, com outras pessoas. Hoje, nós criamos um ambiente de aprendizagem que todo dia você está dando informação para o atleta. Então, aquele atleta que não recebe, ele vai ficando para trás, porque os colegas dele vão superando. Então, por exemplo, aqui no Galo, eu vejo, por exemplo, né, como exemplo, na Ponte, que foi um trabalho também de 2 anos, recente, é um trabalho que eu vi, assim, primeira coisa, primeiro passo que eu faço, né, eu falo isso para quem trabalha comigo, eu não ensino o jogador, o meu primeiro passo não é ensinar o jogador a jogar, a melhorar o jogo, o meu primeiro passo é ensinar ele a treinar. Enquanto ele não aprender a treinar, eu não vou poder fazer nada por ele. Aprender a treinar é chegar no dia, no horário, se comprometer, estar com a mente preparada para receber informação, se preparar fisicamente, estar bem hidratado, estar bem alimentado, estar com o espírito tá com o estado emocional muito bom para aquela sessão de treino, estar ali porque quer, saber que estar ali no ambiente de aprendizagem, entender tudo isso e aí na hora do treino executar as coisas em ritmo alto, com alto nível de concentração, entendendo por que ele faz, com criatividade manifestada, porque ele está envolvido com aquilo, então ele vai criar. O primeiro passo é isso. Quando ele entender isso, aí a informação começa a entrar nele quase que naturalmente, porque os exercícios, os vídeos, o feedback do treino vai entrar e ele vai começar a perceber que é tudo um fluxo que vai agregando para ele coisas novas todo dia, todo dia, todo dia, e aí ele vai crescendo. Então, o nosso desenvolvimento, quando a gente fala de desenvolvimento do atleta, ele vai muito por esse caminho. E hoje nós lutamos contra uma cultura no Brasil do treino. O treino está melhorando. Nós estamos conseguindo treinar melhor os nossos atletas. Isso vai mudar os jogadores. Eu já vejo gerações, tá? Eu estou aqui já emendando algumas respostas, tá, Carlos? Não, mas eu já esse vejo. é o objetivo. Esse é Eu o já objetivo, vejo. que é o Eu já bate-bola. vejo você que é um cara super envolvido com categoria de base, muito inteirado. Eu até estava conversando recentemente com o Zé Ricardo, né, treinador. E o Zé trabalhou na base também, saiu em 2016, então até recentemente ele estava aí com o Sub-20. O Zé Ricardo, a gente bateu assim, porque ele fez um comentário numa live, eu falei com ele, a gente entrou num acordo que a geração 97 para baixo, 98, 99, 2000, a gente vê que eles já têm um outro perfil, porque são jogadores que desde muito jovem, com 13, 14, 15 anos, já viveram um processo diferente. Então já são jogadores sem alguns vícios do futebol antigo. E uma grande massa. E aí você vê, né? Nós teríamos uma baita seleção para a Olimpíada, só de jogadores nascidos em 97. Ivan, Cleiton, Maicon, Arana, Gabriel Jesus, Richarlison, Douglas. Então, assim, muitos jogadores e muitas possibilidades só desse ano aí, né? Nascido só de Caio Henrique. E aí, se eu pegar 98, 99, então, assim, nós voltamos a fazer grandes jogadores, mas ainda, óbvio, eles não atingiram o pico para a gente estar no topo do futebol mundial. Talvez mais uns 3, 4 anos a gente atinja de novo um bom rendimento. Mas eu acho que eu falei tudo isso para dar o contexto de como é elaborado para a gente criar gerações de jogadores. Como a gente tem que estar na vanguarda do processo, conectado com a melhor informação possível, com aquela que tem a essência, que tenha conteúdo, e não simplesmente achismo, empirismo, ir para o campo e fazer qualquer coisa, não ter preocupação com o desenvolvimento pessoal do atleta. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento do atleta. Muito bacana você falar isso, porque tem até um termo que a gente costuma usar, e eu tenho visto alguns profissionais usar, que é o transdisciplinaridade, né? Isso. Ou seja, todas elas estão muito interligadas para que o resultado final seja o melhor possível, né? Eu ouvi, inclusive, você dizendo numa live anterior, que é muito importante, que é o quanto esse atleta tem que estar preparado mentalmente, mas ele tem que saber
não dá para um atleta profissional pensar em comer bolacha e tomar refrigerante. Toda Ao hora. mesmo tempo, Toda hora, né? né? Não Né? dá. Ele pode uma vez ou outra, mas não dá para ser um Claro. comedor de biscoito recheado e Coca-Cola. Exato, exato. Ele precisa repousar, não dá para ele ficar num telefone celular até 4 horas da manhã, sendo que ele tem uma atividade no outro dia, que ele não vai repousar. Então, assim, tudo isso está muito interligado, né, Zá? São escolhas, né, Carlos? Quando a gente faz escolha, né? São escolhas, né? Por exemplo, quando um homem escolhe casar ou uma mulher escolhe casar, ele automaticamente está rejeitando todo um universo de outras possibilidades de relacionamento. É uma escolha. Ela Sim. implica em alguns ganhos e implica em algumas coisas que você escolheu que você vai deixar de poder fazer. Se eu escolhi ser atleta, implica em vários ganhos, porque eles têm vários ganhos hoje com visibilidade, com status, com questão financeira, né, com possibilidades de mudar o patamar da família, né, dentro da sociedade, né, do ponto de vista financeiro. E, por outro lado, implica nisso que você falou, ele precisa ter disciplina, ele pode comer bolacha recheada e refrigerante? Pode, ele não pode comer todo dia em grande quantidade. Ele pode dormir tarde uma vez ou outra? Pode, numa véspera de folga. Se eu tenho um treino na manhã seguinte, isso vai ter impacto no meu treino. E o acúmulo desses erros vai gerando uma distância, porque no meio você vai ter o cara com potencial genético bom, com talento, que quer crescer, e esse cara vai te atropelar. E você vai ficar para trás. Então é um filtro, né, Carlos? É um filtro o comportamento, a capacidade de ter disciplina, a capacidade de se planejar, de entender a carreira, como funciona, também é um filtro. Eu tenho visto isso. A inteligência passa por tudo isso, não passa só pela inteligência de jogo. É a inteligência de se planejar, de pensar na carreira como algo maior do que simplesmente um chutador de bola, né? Muito legal, Citemor. Um papo aqui muito bacana. Tem gente que mandando abraço. Tony Silvestre, né, te falando, é muito bem explicado, professor. Né? Abração. Tem atleta que pedindo, me contrata. Tem de tudo aqui. Tem um pessoal aqui, poderia falar um pouco mais sobre o processo de preparação mental do atleta, para que renda no treino, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco. Parabéns, professor. Abraço do Projeto Garra de Teresina. Né? E muita gente aqui. Percebeu aqui? Deu um corte aí na sua fala, Carlos. Acabou a Caiu aqui. energia, mas já voltou. Ah, tá. Entendi. Tá tendo um pico de energia aqui, caiu de Tá. novo. Sei. Não vai cair a internet, porque o meu 4G vai acumular, mas Entendi. segunda vez seguida que acontece. Estranho? Bom, mas vamos prosseguir. Então, assim, a gente está falando aqui sobre a questão da transdisciplinaridade das escolhas, de um planejamento do atleta em querer ser atleta, e aquele que opta em ser atleta, ele precisa abrir mão de algumas coisas. Você citou, inclusive, o casamento. Eu tenho 20 anos de casado. Se eu não tivesse 20 anos, se eu não fosse um cara de casamento, eu não estaria 20 anos casado, porque senão viver uma vida de solteiro estando casado, ela não é compatível. E assim Exato, são futebol, escolhas. né? São escolhas. E uma coisa, né, Carlos, que ela faz parte do nosso aprendizado como seres humanos é o seguinte, que é uma questão de maturidade. Jovem a gente não entende, mais velho a gente tem que já começar a entender, porque já deu tempo de entender. Que é a questão de assumir a responsabilidade pelas suas decisões. Então, a partir do momento que você tem consciência e que você tomou a decisão, você precisa arcar com a consequência da responsabilidade dela e as consequências que virão. Então você, né, como casado, você teve várias coisas positivas que vieram disso e você teve que deixar vários momentos também que talvez fossem legais de viver. E essas escolhas a gente tem que assumir e saber que elas são nossas e ter responsabilidade por elas pelo produto final. E isso é processo de maturidade. Eu acho que é formação. Isso é formação. Quando eu passo para um atleta e falo assim, ó, você precisa cuidar, você precisa hidratar X litro de água por período, você precisa ter na sua alimentação isso. Isso é uma forma de gerar disciplina e entender a causa e consequência dos atos que vai gerar maturidade para ir lá na frente.
Ou alguém acha que você vai vencer uma Copa Libertadores, que vai passar por inúmeras dificuldades, um jogo internacional num ambiente super hostil no Equador, na Argentina, um jogador imaturo, um jogador que não arca com as próprias responsabilidades. Esse jogador vai ser expulso, esse jogador vai ser instável emocionalmente. Esse jogador, ele não é um homem preparado, né? Quando eu digo homem, no sentido da maturidade, né? Sim, Ele sim. não é um homem maduro para poder viver aquilo e ter sucesso. Porque a maturidade ela é muito além, como eu falei, é muito além de chutar uma bola, né? Futebol é muito pouco isso. E aí você falou da transdisciplinaridade, ela passa por tudo isso, esse amadurecimento. Então eu preciso criar esse ambiente e eu crio, né? Junto com a comissão técnica, o planejamento nosso é de altíssima exigência. Tem uma preocupação muito grande com o lado atleta, né, do jogador, para torná-lo atleta, porque também vai amadurecer ele nesse sentido. E aqueles que não tiverem a fim de amadurecer não estão preparados para estar na equipe principal. Lá eles não vão ter cobrança como a gente vai ter, e lá ele vai deixar tudo acontecer. Lá ele vai ficar acima do peso, lá ele vai beber em excesso, lá ele vai para a festa em véspera de treino importante. Então, assim, não adianta eu entregar um jogador desse. Eu vou só fazer o clube perder tempo e ele perder tempo. Então, eu não vou ser reconhecido pelo meu trabalho, ele não vai ser reconhecido lá em cima, e o clube vai estar errando nos dois. Então, eu prefiro já criar o processo aqui de filtro, né? Não, e eu estou sempre repetindo, esse é legal, né? Porque o papo é assim mesmo. E aí, o importante que você falou, assim, quanto mais velho o atleta vai ficando, mais independente, mais responsável ele tem que ser consigo próprio. Porque não dá Isso, para você ficar tomando conta de gente, vamos chamar de forma bem vulgar, mas de gente velha. Não dá para ficar tomando conta de homem. A gente toma isso. conta de menino pequeno que a gente precisa, a gente orienta. Mas ficar tomando conta de gente velha não dá, né, pessoal? A Cacau Poscarini, que é a nutricionista lá do Galo, né? A Cacau falou um dia para a gente aqui, muito legal, que algumas palestras que ela dá, ela fala sobre a importância dos alimentos, e aqui no Portal da Base a gente tenta orientar, inclusive, dando conteúdo diário para cada um. A gente quer ser um portal que auxilie na orientação desses profissionais que querem chegar no profissional, desses atletas e etc. E aí ela fala uma coisa interessante, é o seguinte, gente, quanto mais cores o prato tiver, melhor. Aí você tem gente ao ponto de virar, então eu posso comer um prato de MM. Com um menino de 7 E anos, você entende ele falar isso. Mas com um menino sim, de 16, não dá para ficar com isso. sim. Não, por exemplo, você falou da Cláudia, né? A Cláudia Foscarini, que é a nossa nutricionista, ela parte desse processo. A Cláudia, a gente trabalha muito alinhado justamente nisso, e ela dá um suporte muito grande para a gente nisso. A gente cobrando e a Cláudia na orientação. Agora, eu sou parceiro dela, eu tenho que ser parceiro. Isso aí. Não pode ela cobrar esse tipo de coisa e o treinador, a comissão, pouco se importar. Não é um papel só do nutricionista, é um papel geral, isso é um papel da comissão, de todos que estão preocupados com a performance do atleta, né? Então, isso é fundamental. Essa é a transdisciplinaridade, Carlos. Eu sou treinador, mas eu entendo o papel da nutrição na performance. E eu tenho que ser um parceiro da nutricionista do clube nesse papel de cobrar, de orientar. Porque, assim, para mim, jogador 13% de gordura não existe. Não existe um jogador de 18, 19, 20 anos. Se ele tiver com esse percentual, tirando alguns goleiros em alguns casos, alguma coisa ele não está fazendo corretamente. Ou ele não está treinando como deveria, ou ele não está se alimentando como deveria. E que são pilares importantíssimos para conseguir a alta performance, né, pessoal? Bom, falando um pouco sobre porque você citou aí a questão, né, continuamos ainda nesse papo da transdisciplinaridade. Eu vou parar um pouquinho esse papo e vou voltar na pergunta que o rapaz fez lá atrás, que eu acho que é importante trazer o público aqui para eles, né? Fala um pouco sobre o processo da preparação mental do atleta. Quanto que você está ali trabalhando junto com o atleta, eu acho que possui o pessoal da psicologia, né? O pessoal da assistência social. Como é que está esse trabalho junto com vocês, com o treinador? Como é que isso funciona? Bom, a gente tem que trabalhar sempre alinhado com o profissional ou a profissional que está no cargo. Eu, para mim,
para mim, eu gosto sempre de ter muita proximidade com a psicologia, né? Agora a gente tem a Marisa lá, e a gente teve por um tempo a Michele, né? Que você conheceu, que trabalhou bastante tempo no Galo, né? E quando eu cheguei era a Michele, né? E vou falar desse primeiro ano antes da Michele subir, porque foi um trabalho mais longevo. Primeira coisa, primeira semana subimos, fizemos uma reunião, alinhamos várias coisas e a gente começou a desenvolver conteúdos semanais com os atletas. Então a Michele tinha lá palestras semanais sempre alinhadas com coisas que eu estava cobrando no campo, como por exemplo, controle de ansiedade, o erro, a gestão do erro, não gerar frustração, não gerar euforia, o acerto, preparação emocional para jogo, né? O trabalho emocional, rituais dia de jogo, o jogador tem que ter ritual dia de jogo, né? Quando a gente fala ritual, tá pensando naquela coisa, não, ritual é ele ter um processo, ter Programação. horário de comer, horário de descansar, saber que ele não pode se envolver com determinadas atividades que vão fazer ele perder a atenção na hora da partida, que ele precisa se envolver com o jogo mentalmente, alguns minutos, talvez uma hora antes, uma hora e meia antes, ele precisa estar concentrado no jogo, então ele precisa criar rituais, a partir de tal hora eu desliguei celular, a partir de agora é preleção, a partir de agora é aquecimento, acabou, entendeu? Então assim, junto com a psicologia a gente desenvolveu muita coisa e foi legal porque foi um processo que com 5 meses a gente venceu a Taça BH. E a Michelle, ela era participação efetiva. A gente conversava todo dia, né? Todo dia. E ela me apresentava relatórios de performance dos atletas. Eles preenchiam, durante a BH, eles preenchiam um questionário para a gente poder saber como estava o humor deles. Porque através do humor a gente conseguia saber como estava o desgaste físico e cognitivo. Então ela fez um protocolo desse, então eu sabia todos os dias quais atletas estavam sentindo mais a competição, qual atleta estava melhor preparado. Então, a gente tinha tudo isso, né? Para gente poder conversar. Então, assim, foi algo muito legal. Eu não sou especialista, né? Não tenho formação em psicologia, mas eu gosto de ler muito sobre o assunto e gosto de ler sobre alguns assuntos relacionados à psicologia, comunicação, como, por exemplo, neurolinguística, é um assunto que eu tenho cursos em neurolinguística, e eu me preocupo muito com isso. Então, assim, o meu discurso do dia a dia, os meus treinos, as minhas preleções, os meus vídeos, eles têm uma preocupação muito grande com o aspecto mental, em relação a detalhes. Então, assim, palavras-chave que eu uso no treino, comandos, a forma como eu construo os exercícios é para levar o jogador a um esgotamento mental de tanta concentração que exige dele, porque eu preciso levá-lo a um estado próximo daquele que ele vai ter no jogo. Os vídeos têm um porquê da ordem com que eu vou desenvolver cada conteúdo para poder ir elevando o nível de conhecimento, para poder chegar no momento principal daquele conteúdo que eu quero. Na preleção tem palavras-chave que o jogador vai adquirindo e que ele vai trazendo para os momentos de críticos no jogo. Então, por exemplo, estamos ganhando de 2-0, palavras que estão ligadas ao não gerar relaxamento. Estamos perdendo de 2-0, momentos de não gerar desistência daquele cenário. O árbitro não está fazendo uma arbitragem a nosso favor, mantém o controle emocional. Então, assim, a gente tem várias palavras que estão ligadas a esse aspecto mental e que estão ligadas a isso para poder ir desenvolvendo e amadurecendo, e sim, Carlos, com um processo consciente do atleta. Então, eles sabem o porquê que eles estão entendendo aquelas palavras, o porquê que elas vão servir, quando elas vão ser resgatadas, em que momento, se é no pré-jogo, se é no intervalo, para justamente eles terem consciência da necessidade delas. Eles não são simplesmente usados no processo, eles são participantes do processo, eles constroem o processo. Então, eles precisam estar conscientes, né, de algumas palavras, comandos de... Então, sobe, pressiona, alguns comandos que a gente tem, ataca a bola, ataca o espaço, ajusta o corpo, pé da frente, passe no pé da frente. São comandos que vão sendo criados para gerar neles uma linguagem comum, para poder encurtar alguns conhecimentos em que eles vão conseguindo se comunicar numa linguagem comum entre eles, depois no dia a dia também. E todos esses aspectos que são tratados nos treinos para que no jogo seja repetido. Sim. Ou seja, dia a dia, tudo. É o que você falou sobre o treino hoje é jogo. Ou seja, isso. Precisa de ter muita ênfase e muito trabalho em cima do treino, né, professor? Não é nada combinado, é tudo exercitado. É dia a dia. O dia a dia que vai construindo uma cultura de trabalho. A gente vai construindo uma cultura de trabalho. É como uma cultura de uma sociedade. Ela vai se construindo com o tempo, os comportamentos, a linguagem.
é a mesma coisa. Por isso que eu não acredito em treinador dar resultado em 2, 3, 4 semanas. Você, em menos de 6 a 8 semanas, você construiu pouca coisa com os seus jogadores. Ainda tem muito dos trabalhos anteriores, muito mais dos trabalhos anteriores, né, nos seus jogadores do que do seu trabalho, né? Então, assim, por mais que você dê um choque, né, reverta algumas coisas e você consegue reverter. Então, por exemplo, ano passado você acompanhou a gente, primeiro jogo meu no Brasileiro, a gente tomou 4-1 do Fluminense, você estava no Sesc, né? Uma semana depois a gente venceu o Palmeiras por 3-0, que era o atual campeão da Copa do Brasil. Ali a gente teve que ter uma reversão de choque, mas de comportamentos de jogo, de mudança, a gente teve pouca coisa ali ainda, né? Pouca coisa. E aí, com o tempo, a gente foi conseguindo consolidar para poder fazer a campanha, pontuar bem, chegar entre os 8, mas de um Chegaram a jogo para o outro. 14 rodadas sem perder, né? Exatamente, aí ficamos 14 rodadas sem perder no Brasileiro. Então, assim, aí sim, aí foi ganhando consistência, né, nos primeiros jogos ali. Mas nos primeiros foi ajuste tático, muito dentro do comportamento do que os jogadores já tinham. Aí depois sim, você vai ganhando solidez, a equipe vai ficando mais, vai conseguindo jogar mais, empurrar mais o adversário, dominar mais o jogo. Mas no início é muito mais ali no choque, na mudança de abordagem, né, para poder reverter esse quadro ali o mais rápido possível. Bacana. Tem o pessoal mandando aqui, a gente vai só mandando alguns abraços. Tem um aqui que eu gostaria de ressaltar, que eu queria mandar um abraço. O Gabriel Lucas Feijão. O Gabriel, não sei se você sabe da história do Gabriel. Sabe quem é, Zago? Não conheço o O Gabriel. Conta Gabriel para é mim. um rapazinho daqui de Belo Horizonte que perdeu a perna por causa de uma linha de cerol. Lembro dele. Agora eu sei quem que é ele. Lembro, Lembra ele? lembro, lembro da história, sim. Lembro, sim. E Um ele era um abração aí pro atleta, Gabriel, cara. e ele era um atleta do AMDH. Sim, sim, sim. Ele era um Agora eu atleta do lembrei. Agora eu sei AMDH. quem é o Gabriel. Um grande abraço para Isso. ele aí, Então, um tá? grande abraço, Gabriel. Que você esteja muito bem, viu? Sou seu Um fã, você abração. sabe disso, viu? Um abração pro Gabriel aí, Carlos. Abração pro Gabriel. Aí tem algumas pessoas mandando abraço, pessoas para formar atletas autônomos, a metodologia de treinamento terá que ser pautada também neste viés. Ou seja, o treino é aquilo que eu quero e é o que eu quero que eles desfrutem no jogo. Você já falou sobre isso, né? Ou seja, O jogador, assim, para mim não tem nenhum sentido não formar um jogador que seja autônomo, porque o jogador ele não joga para mim. Eu tô a serviço da formação dele, é diferente, entendeu? E a metodologia ela tem que ser baseada naquilo que vai desenvolver. E cada um pode construir uma metodologia, ela precisa estar alicerçada em conceitos, ela não pode estar alicerçada em achismos, né? Só empirismo, senão a gente acha, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, né, Carlos? Agora, dentre isso e ter um conhecimento, eu estava vendo hoje uma entrevista do Juan Malilo, que é um espanhol, que agora foi com o Guardiola para o Manchester City. Ele é referência para muitos treinadores, porque apesar dele não ser um cara de grande sucesso, ele é um cara que ele inspirou muita gente, inclusive o Guardiola. O Guardiola o considera um mestre, né? E agora teve a possibilidade de levá-lo como auxiliar. E ele fala numa entrevista o seguinte, isso é importante. Ele fala, eu respeito o direito de todo mundo dar opinião, mas nem toda opinião é respeitável, porque nem todo mundo sabe sobre tudo, né? Então, assim, ele até fala assim, sobre as borboletas do Afeganistão, eu não tenho opinião, não posso dar opinião nenhuma. Eu posso falar, mas eu não tenho conhecimento nenhum para falar sobre isso. Então, assim, não importa. E o Klopp falou isso também, né? Numa entrevista recente, no começo da pandemia, perguntaram para ele, o que você acha da pandemia? Ele falou, por que você está perguntando isso para mim? Você tem que perguntar para um especialista. Nós temos que perder essa mania de que quem é mais famoso ou mais conhecido, como eu, que estou na mídia, posso dar opinião sobre tudo. Assim como várias pessoas que não sabem nada de futebol falam sobre futebol, você está perguntando para mim de uma coisa que eu não domino. Melhor pergunta para um especialista. É muito melhor. Né? Ele vai poder te dar uma informação muito mais útil do que a minha. Né? Justamente. E tem um ditado, meu pai é que fala isso comigo. Se for para discutir opinião, eu prefiro ficar com a minha. Exatamente. É isso mesmo. Então, me dá algum embasamento, me fala por quê, me mostra. Aí nós vamos Exato. discutir em pé de igualdade. Agora, se for para discutir opinião, eu fico com a minha. Bom, Exato. mudando um pouquinho de assunto agora, porque a gente passa rápido demais, Alisson. Falta 15 minutos. É Passa isso mesmo. muito rápido. Muito É isso rápido. mesmo. Mudando Papo um tá pouquinho de bom. assunto, eu queria falar um pouco sobre o Campeonato Mineiro. Você acompanhou.
Você chegou como treinador do Sub-17, né? Trabalhou no 20 e agora no 21, 23, que foi aquilo que a gente conversou. Uhum. Eu ouvi numa live anterior, numa live sua, você falando sobre Minas Gerais ter um potencial muito grande para ter equipes boas. Pelo número de... Nós somos o estado com o maior número de municípios. Isso, por isso, também. Também, esse é um dos motivos. Mas, o que você pensa sobre o Campeonato Mineiro? Como que ele pode chegar a ser melhor do que ele... Ele melhorou, mas ele pode melhorar. Como é que você vê o Campeonato Mineiro de base hoje, né, em Minas? Bom, eu vejo que tem alguns projetos interessantes. Então, você tem lá as 3 equipes, né? O Galo, o Cruzeiro e o América, que competem todo ano bem. Aí você tem mais uma equipe ou outra que sempre entra na disputa bem. A MDH faz um trabalho interessante, consegue montar equipes competitivas. A gente fez a final do Sub-17 com eles, né? No caso, lá em 2018. Sempre vai ter um projeto, vai ter uma equipe. Ano passado a gente fez a final do Mineiro com o Tupi, então também é um outro projeto, mas eu vejo isso muito de coisas esporádicas, Carlos. Eu acho que isso é perigoso. Não, a MDH é um pouco mais consistente, agora parece que o projeto deles também deu uma, né, não sei como que tá. Mas Porque na assim, verdade eles viraram o Betim, né? O isso, Betim viraram o Betim, virou uma isso, equipe profissional que isso. abraçou. E acho que até eles vão continuar, mas se continuar no formato que era, é uma equipe sim, interessante, faz um bom trabalho de base. E o que eu penso é o seguinte: primeiro, o estado de Minas ele é muito grande e o deslocamento dentro dele não é um deslocamento fácil. Não, Então, como eu venho de São Paulo, eu vou falar assim, como que eu acho que poderia iniciar? Eu acho que Minas precisaria ter mais equipes e começar numa fase regionalizada, para depois você ampliar para o estado para as fases decisivas. Em São Paulo é assim. Então você joga num raio de até 80, 90 quilômetros a primeira fase. Na segunda fase também você vai jogar nesse raio. Só que o campeonato começa com 72, 74 equipes. Aqui a gente começa com 15, no estado todo. Então lá você divide em 7 grupos de 10, para você regionalizar, depois vai para quadrangulares. Então, assim, não estou dizendo que tem que ser uma cópia, mas eu acho que é um modelo para pensar da federação incentivar mais projetos, entendeu? E aí, se ela entendi. incentiva que tenha 40, 50 projetos, você tem 5 regiões do estado que fazem um filtro, talvez as 2 melhores ou 4 melhores passam, e aí, a partir daí, sim, você começa a ter. Porque, às vezes, a gente faz uma viagem, com todo respeito, atravessa o estado para ganhar um jogo de 9-0, entendeu? E você passou 20 horas dentro do ônibus para fazer um jogo desse. Então, para a cidade, para o espetáculo, para o torcedor, ver o Galo, né, ver o grande clube, é legal. Mas para a formação do atleta é muito pobre. É muito pobre para a formação do atleta. Porque você passa mais 20 horas dentro de um ônibus para fazer um jogo que é muito pobre. E então, assim, por exemplo, nos jogos da CBF, você faz isso, mas você sabe que você vai fazer um grande jogo. Você vai viajar 20 horas, mas você vai fazer um jogo nível Série A, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que isso precisaria ser pensado principalmente para a primeira fase, né? Eu sei da importância do grande clube ir até a cidade, mas regionaliza e depois talvez as equipes melhores de cada região vão para uma... E aí a equipe tem que brigar para ir bem, para poder receber o Galo, receber o América lá na cidade deles, né? Bacana demais. Bacana. Zago, falando um pouco sobre essa pandemia, não tem como não falar. Vou fazer o Klopp aqui, hein? Vou fazer o Klopp aqui. Não, então, mas eu não quero te perguntar quando deve voltar, porque eu também acho que eu não tenho. Se eu não sei responder, eu não vou te fazer a pergunta, porque ela não acrescentaria nada. Mas sobre o futebol, eu posso te perguntar. Qual que é o seu pensamento em relação, porque eu tenho ouvido alguns clubes, alguns dirigentes, um movimento, vamos dizer assim, de profissionais dizendo sobre a preocupação com os atletas, principalmente de último ano de sub-20. Porque eles já perderam um processo grande desse último ano. Muito. Muito grande. Qual que é o seu pensamento sobre a possibilidade dessas categorias passarem de sub-15 virar sub-16, o sub-17 virar sub-18 e o sub-20 virar sub-21, ou até essa obrigatoriedade de um sub-23?
Ó, eu acho que alguma solução vai ter que ser pensada, Carlos. E aí nós temos que vamos pensar em nível mundial. Como o nosso país sofre com infraestrutura, nós vamos demorar mais para voltar que os outros países, né? Os Sim. países que são os nossos, vamos dizer. Porque hoje quem que rivaliza com o Brasil em nível internacional? Europa, né? Os países da Europa que rivalizam, né? Os nossos grandes adversários, Uhum, mais a Argentina e uhum. Uruguai. Se a gente quiser não perder talvez 5 ou 6 gerações, nós no Brasil vamos ter que pensar alguma estratégia para compensar essa falta de jogo que esses atletas vão ter durante um ano. Porque realmente eles vão ter um ano a menos de desenvolvimento, todas as categorias. E aí, se a gente esticar mais um ano e fizer sub-21, sub-18, talvez a gente possa pegar o modelo europeu, que tem sub-21, acabar até com a ideia de sub-23 no Brasil, porque, de verdade, os clubes acabaram, né, Carlos, com o sub-23. Infelizmente, O Atlético Paranaense, o o Bahia, o Inter, Internacional. todos. Então, assim, talvez fazer a partir do ano que vem 21 e criar um modelo 21, 18, né? Como é o modelo fora do Brasil, 21, 18, 16, 14, né? Como é o modelo fora do Brasil, porque a gente segue o modelo da FIFA por causa da Copa do Mundo, né? Das Copas do Mundo. Então a gente tem lá 13, 15, 17 e 20. Mas talvez valha a pena a gente pensar em seguir esse modelo a partir do ano que vem, é uma ideia. O outro, se a gente estica isso, a gente volta quando depois? Porque em algum momento a gente teria que voltar para o padrão normal. E aí? A gente perderia de novo uma geração no momento da Entendi. volta. Essa volta teria que ser talvez gradual, algum ano parar no meio e a partir do meio do ano trocar a geração. Até 30 de junho e a partir de 1º de julho trocar a geração. A gente teria que pensar nisso. Tem que Então, pensar. assim, nós temos que pensar em várias estratégias. Eu falei até numa outra live que eu fiz sobre isso, da gente se preocupar, na verdade, com 5, 6 gerações, não só com quem está no limite. Porque tem muito atleta em idade sensível, com 13, 14, 15 anos, que precisaria, do ponto de vista motor, estar recebendo estímulo agora. E ele está em casa, está sentado, está treinando à parte. E coisas que ele deixar de adquirir agora, ele vai pagar o preço sempre, eternamente. Por quê? Porque tem algumas competências motoras que elas vão se fechando quando o homem começa a amadurecer, quando a menina começa a amadurecer para se desenvolver. Então, se eu não desenvolvo, então, eu vou dar um exemplo aqui de uma que é importante, velocidade. A partir do momento que o menino começa a puberdade, começa a ter pelo no corpo, com ali 11 para 12 anos, alguns com 13, a velocidade, a partir daí, praticamente o ganho é quase zero. O que o cara vai aumentar de velocidade tem a ver com o ganho de força, que ele vai aumentar a massa muscular, potência com treino, né? Coordenação. Mas a capacidade de contrair e relaxar do músculo, que tem a ver muito com genética e estímulo nas fases iniciais, ali 5, 6, 7 anos, 8 anos, aí praticamente fechou. Então, quem não teve esse desenvolvimento, quem teve prejudicado, vai acabar tendo esse impacto nessas capacidades. Então, nós vamos ter que pensar em tudo isso, né? E as voltas, e aí falando já com experiência de uma semana de trabalho, a volta também é complicada. Nós estamos em grupos pequenos, comissão técnica de máscara, os jogadores tiram máscara só para treinar. Nós estamos com grupos de até 5 atletas, sem contato e sem jogo aéreo, para que a bola também não respingue em suor e depois vá no rosto de alguém de novo, para que não tenha contaminação assim. Então, isso Mesmo com os limita, atletas testados? mesmo com os atletas testados, porque eles saem do clube, né, Carlos? Depois do treino, ele sai do clube e volta para o dia seguinte. Como que eu E sei que ele você não testa pegou? só, tem sido testado uma vez por semana, né? É complicado, né? Exatamente. E se um dia para o outro ele está com o vírus? E aí, se naquele dia ele pode Passou contaminar pro alguém? restante todo. Você entendeu? Aí eu perco. E nós estamos em grupo pequeno para poder, assim, se perder um atleta de um grupo, eu perco só aquele grupo. Eu não perco o grupo todo, né? Então, assim, são Nossa, estratégias quanto que os clubes. cuidado. E aí, os exercícios não podem ter confronto, os jogadores têm que manter uma determinada distância. Então, assim, eu tô trabalhando algumas ideias de jogo que envolvem distâncias, que envolvem apoios. Então, assim, tudo bem, mas chega uma hora que você ainda quer dar um passo além, que é por confronto, que é por duelo, você quer colocar mais proximidade. E aí são coisas que você não faz. Então, assim, além de tudo, o processo da volta não é um processo normal, assim. E outra coisa, dentro do processo também que a gente está passando, os atletas ficaram quase 3 meses sem jogar. Então, se eu pensar que o atleta ficou o maior período da vida dele sem jogar, porque geralmente ele fica Foi. 25 dias, 30 dias.
tirando quem teve ruptura de cruzado, uma lesão muscular muito grave, sim. ninguém passou por ficar 3 meses sem jogar desde a infância, né? Desde a infância. Desde a Então, infância. aí eu penso que o atleta ficou ali em casa sentado, deitado muito tempo, toda a musculatura de suporte do corpo, que é a musculatura intrínseca, ela vai perdendo tônus. Então, se eu voltar e começar a dar carga alta, eu posso perder esse atleta muito rápido. Que ele Então vai eu preciso, romper. então eu preciso fazer uma adaptação agora a ficar em pé, a correr, a trocar de direção, para depois. Então, nessas primeiras 2 semanas são uma readaptação ao piso, a corrida, a ficar em pé. Depois a gente vai começar a ter uma adaptação que vai ser metabólica, resistência, força. Aí que a gente vai entrar nessas daí. Então, assim, tem todo um processo de transição que não é natural também, não é de estímulos muito agressivos. Então, não, a volta não vai ser a hora que voltar a gente recomeça. Na hora que voltar, a gente vai demorar mais 1 mês ainda com eles no campo para a gente poder dar estímulo. Então tem tudo isso, né? Dentro do processo Nossa. aí de. Esse papo do sub-20, né, do último ano, para mim agora cresceu mais, né, a preocupação. Ou seja, se a minha preocupação é com a base, ela tem que começar lá embaixo. E esses meninos que vão perder os estímulos mais ainda. Pessoal, 4 minutinhos, passou muito rápido aqui, mas eu não queria deixar de tocar uma coisa que você falou aí sobre eles voltam para casa e tal. Nas intertemporadas, né? Costuma nas pré-temporadas você fechar o grupo. E fechar o grupo durante um período maior. Fechar mesmo, em regime de concentração. Talvez em algum período isso também vai precisar acontecer, não, professor? Para conseguir que esse atleta tenha o contato físico. Ou, se Deus quiser, essa vacina vai ser descoberta o mais rápido possível. Mas não depende da gente. E aí? Com vacina e tratamento, acho que tudo volta muito mais rápido, né? Isso é uma coisa importante, porque também não é só a vacina, né, Carlos? O Não, tratamento, né? tratamento. Porque além de vacinar, é o tratamento, porque senão também a gente vai continuar tendo medo de transmitir, principalmente para o Sim, pessoal de grupo sim. de risco, né? Sim, com certeza. E acho que a estratégia que você falou vai ser uma, talvez, mas fechar o grupo por alguns dias para poder ter esse contato. Mas assim, a equipe principal já está num outro estágio. Eles já estão indo para a sexta semana. Então eles já estão Uhum. trabalhando com grupos de 7 contra de 7, de 14, de 16. Entendi. Então os grupos foram evoluindo, né, ao longo do período, porque foi aumentando a conscientização e os hábitos de higiene. E com isso, a chance de. Porque há um erro, né, de achar que o coronavírus você pega ele no ar, em qualquer lugar. Não é isso. Você Não, pega ele pelo perdigoto de alguém que solta num espirro, numa fala. Então, se você estiver protegido, a chance é muito pequena. Se você estiver tomando as medidas, né? Se você quebrar o ciclo, não ficar levando a mão à boca. Se você passar álcool toda hora na mão para quebrar o ciclo do vírus que estiver na sua mão. Então, com as medidas, as coisas vão ficando mais seguras. E aí dá para ampliar grupo. bom. Zá, 2 minutos. É só te agradecer muito. A gente tem aqui papo para mais 10 lives. Mas é bom que deixe um gostinho aí no pessoal. Agradecer a todo mundo que está aqui. Me desculpem, gente. A gente não consegue ler tudo. E, infelizmente, o Instagram agora, quando ele solta direto agora lá para o GBT, ele não nos dá a oportunidade de rever os comentários. Porque se a gente tivesse essa oportunidade, a gente voltaria para responder todo mundo, né? Sim. Mas te agradecer Tá, muito pela oportunidade, cara. tá legal. Faltam aí 23 segundos para fechar. Tá? Eu queria agradecer bastante também pelo convite, tá bom? Um grande abraço, obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Tá legal? Um abração, um prazer sempre falar com você, né? A gente está sempre junto aí e é um prazer. Parabéns pelo trabalho que você faz. Grande abraço. Obrigado, um abraço. Um 23 abraço a segundos todos. aqui, estava marcando mais 1 minuto.